Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa Cobertalha, prosa onde as pessoas comparecem aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha a prosa que estamos trazendo hoje aqui para a Prosa Cobertalha, aumentando a produtividade e resultados sem grandes investimentos. Em um ambiente empresarial dinâmico, a busca por aumentar a produtividade e alcançar resultados expressivos é constante. Contrariando a ideia de que grandes investimentos são indispensáveis, estratégias inteligentes podem ser implementadas para impulsionar a eficiência sem sobrecarregar o orçamento. A chave está na otimização de recursos, de processos e na adoção de práticas inovadoras. Ao entender as necessidades e alinhar metas claras, é possível criar um ambiente propício ao crescimento e à produtividade. Estratégias simples, mas eficazes, podem ser implementadas para aumentar a produtividade, promovendo sinergia e motivação. Esta prosa explora maneiras práticas de elevar a produtividade e conquistar resultados importantes sem grandes investimentos. Muitas vezes, pequenas mudanças na abordagem podem gerar impactos significativos. Muitas vezes, os chamamos de quick wins ou low-hanging fruit. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Betalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer inspiração à sua jornada. E para prosear comigo sobre esse assunto fantástico, eu terei o privilégio de trazer aqui na Prosa com Betalha a minha amiga Mônica Vilar. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo a Mônica. Mônica, seja bem-vinda à Prosa com Betalha. Olá a todos, olá, Betália. Excelente estarmos falando, uma grande oportunidade, espero que seja de grande conteúdo a todos. Obrigada. Bacana, Mônica, com certeza vai ser. Você vai trazer a sua contribuição, sua experiência e seu conhecimento. E antes de nós enveredarmos aí na nossa prosa, quem é a Mônica Vilar? Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Sou Mônica Vilar, sou uma C-Level desde 98. Eu sei que não parece, mas desde 98 já atuamos. Iniciei muito cedo a minha carreira na área industrial. Sou engenheira mecânica de formação básica, fiz vários outros cursos, sou PhD em estruturas aerodinâmicas, tenho formações diversas, né, tanto no Brasil como internacional. Já atuei há muitos anos, há 26 anos, como executiva aí de grandes corporações, como a Ferrari na Itália, a Embraer no Brasil e grandes outras corporações. Hoje eu sou CEO aqui do grupo MZF4, que faz parte aí do nosso grupo Mazaferro, é uma empresa de base italiana, né, no Brasil. Fazemos fios técnicos, suturas, bases para suturas e grande parte de pescas e grandes outros processos. Sou uma amante de inovação, de tecnologia, de logística, como CEO, né, cuido para que todos os processos da organização estejam adequados, né? Prezo aí muito pela integração das equipes, pela motivação e para que a gente tenha bons resultados com poucos investimentos, né? Esse é o grande lema que eu trago aí na minha gestão. Também na minha carreira, eu fiz uma formação pela Singijitsu no Japão, né, na base Lean. Foram 9 anos de 2 meses por ano no Japão, passando por todas as unidades da Hitachi e da Ferrari também, desculpa, pela Ferrari, mas alinhado para a Toyota, né, em todas as unidades Toyotas do Japão. Então, isso me deu um potencial aí para esse processo que nós vamos falar hoje, que é aumentar a produtividade com baixos investimentos, né? Estou à disposição aí para agregarmos. Olha só que fantástico, experiência bárbara, muito, muito bacana, realmente, baita experiência sua, Mônica. Mônica, vamos lembrar o pessoal para se inscrever no canal, para curtir a nossa prosa aí, acionar o sininho de Perfeito. notificação, porque são muitas prosas que nós Muito colocamos importante. aqui, tá bom? Perfeito. Sem Mônica, dúvida. vamos contextualizar esse tema. Por que que ele é tão Uhum. relevante, Mônica? Bom, hoje a agregação de valor, né, com baixo custo é o que diferencia os resultados das grandes corporações, independente do tamanho, eu diria, né? Então nós estamos sempre em busca de agregar valor e reduzir os custos, né? Isso é o 100%, né, de todas as organizações, independente do nível de empresa ou do tipo de negócio, né? Então isso é fundamental para a sobrevivência e crescimento da organização, né?
Isso, eu sou um amante da inovação e de tecnologia, mas nós podemos fazer isso de N formas para que a gente possa ir agregando valor e diferenciando a escala de valor aí do nosso processo, né? Que bacana, que legal, Mônica. E, ô, Mônica, por que que é tão importante buscar ou fazer essa busca por aumentar a produtividade em um ambiente empresarial e dinâmico que nós estamos vivendo hoje, basicamente aí até suportado por elementos tecnológicos, Mônica? Isso. Eu diria que a busca pela inovação e tecnologia ela é constante, né? Dia a dia nós temos contatos, né, com N processos novos, principalmente na área logística, né? A inovação, seleções, sorting e tudo mais, aumento de controles, isso é fundamental. Mas depende do nível que a empresa se encontra e até da posição que ela tem, né, em termos de amadurecimento, tanto de processos quanto de tecnologia, nós temos que ir agregando melhorias, né, nesses processos de forma constantes, perenes, né, para que todos possam realmente usufruir dessas melhorias. Às vezes eu busco uma melhoria no nível super high-tech e não é necessário para aquele detalhe que eu preciso ou para aquele atendimento com qualidade. Eu acho que esse é um diferencial também, né? Às vezes a gente confunde ter um bom atendimento, uma boa qualidade, um bom processo com ter a inovação e a tecnologia embarcada. Então, eu acho que o fundamental hoje, né, o que diferencia é essa busca, né? Que a gente consiga equilibrar o nível que nós vamos usar de tecnologia e de inovação com a nossa parte de processos internos, né, e agregação de valor interno. Ok? Eu gostei muito desse ponto que você trouxe, Mônica, até porque, olhando pela perspectiva de mercado, muitas vezes as organizações fazem grandes investimentos em busca de grandes resultados e não necessariamente elas obtêm. E, por outro lado, tem Exatamente. algumas empresas que enxergam algumas oportunidades de mercado, os quick wins, que nós chamamos, e nós vamos falar um pouquinho Exatamente. deles depois. Uhum. E com isso ela acaba trazendo resultados mais efetivos. E aí o meu ponto e eu gostaria que você explorasse um pouco a ideia de que grandes investimentos não são necessários para alcançar resultados expressivos, que é basicamente o título aqui da nossa prosa, é o que nós estamos Exatamente. conversando, e que às vezes outras soluções, como eu falei anteriormente, com orçamentos mais acessíveis, podem ser utilizados. Comenta um pouco Sim, sobre isso, o Mônica. perfeito. Estamos super alinhados nesse pensamento, vamos dizer. Acho que tem que ser a busca de todas as empresas, né? E como eu comentei no início, a maioria das empresas confundem, né, essa qualificação de processos e o atendimento adequado com a inovação, com o nível de investimento, né? Eu não tenho esse valor para investir, então fazer uma robotização, uma parte de automação total da minha área, então eu não vou conseguir ter aquele resultado que estão sendo me encomendado ou necessário para aquele momento. Sendo que despreza, então, aquelas frutas, né, tendo o exemplo lá prioritário do Six Sigma, né, que é a nossa macieira, nós temos uma quantidade de maçãs ali embaixo, né, já fáceis de pegar, e com isso nós fomos para aquelas maçãs lá em cima, muito mais difíceis, mais caras, mais complexas de usufruir, e deixamos passar coisas básicas, como um bom mapeamento de processos, né, uma boa adequação de treinamento, você ter realmente essa agregação de valores básicos, mas que na soma desses pequenos valores e mapeamentos você consegue um resultado, às vezes, muito mais forte e significativos do que uma empresa que investiu milhões ali para ter uma grande tecnologia. Porque também não adianta você ter uma grande tecnologia embarcada se você não tiver as pessoas qualificadas para aquele nível de processo, ou não ter realmente todos os seus processos mapeados e sistemas que possam suportar essa automatização, essa robotização, né? Não adianta muito, às vezes, você colocar um grande investimento, se você ainda não chegou nesse mapeamento de processos ou nessa estrutura adequada para que isso tenha resultado, né? É como se nós fôssemos para um grande jantar de todos os talheres, como nós dizemos, se a pessoa está acostumada ali com o seu
ou simples sanduíche, ou alguma coisa nesse sentido, para deixar bem simples a identificação, né? Então, as melhorias são simples de serem feitas e a soma dessa simplicidade vão dar um resultado extremamente importante, né? Extremamente positivo. Onde pequenas empresas, principalmente na área logística, né, transportadoras menores, superam, né, trabalham em grandes corporações, às vezes não tem um nível tão tecnológico assim, mas o atendimento dela, a presteza e a qualidade que ela coloca é realmente prioritário, então ela consegue demonstrar isso contra uma grande corporação que às vezes tem toda a tecnologia, mas não tem esse cuidado ou esse nível de atendimento necessário, né? Então são esses os pontos aí que a gente pode começar a explorar nas nossas maçãs aqui mais fáceis de iniciar o processo, né? Nós vamos chegar lá em cima, mas vamos começar aqui numa fase Na boa que base, já né? vai na base, que vamos ter um resultado extremamente bom, Legal, né? Mônica, muito bacana. E aí, eu já gostaria de me enveredar um pouquinho aqui pelo aspecto do como, né? Ou seja, Uhum. que estratégias inteligentes a gente pode utilizar para impulsionar a eficiência sem sobrecarregar o orçamento ou fazer grandes investimentos, Mônica? São várias ferramentas, mas indicando algumas, eu acho que iniciaria pelo mapeamento realmente dos processos, né? Eu acho que isso, e a identificação do que é realmente a sua cadeia de valor, né? Mapeio meus processos, observo os meus processos, gerencio esses processos, né, adequadamente, faço a identificação do que é a minha cadeia de valor, o que é percebido como valor internamente pelos meus clientes, e começo a fazer realmente as ações necessárias. Só de observar os processos, eu já vou conseguir identificar com certeza os principais gargalos que tem, ou que está acontecendo ali, ou seja, no clima organizacional, ou seja, na operação, e vou conseguindo ir resolvendo dia a dia todas essas ações ou os pequenos gargalos que nós temos, né, nas organizações, e essa soma, né, de melhorias eu consigo realmente rapidamente, e aliás, sem praticamente investimento nenhum nesse caso, né, já melhorar bastante. Eu digo que você começa aos poucos e logo você tem os orçamentos, disponibilidade de orçamento para fazer grandes investimentos, né? Mas já vai melhorar com certeza todas as ações aí, né? A soma das pequenas processos aí. Bacana, você fez uma reflexão muito interessante, Mônica. Eu venho do chão de fábrica, chão de depósitos, Uhum. passei por ali, mundo prático, Maravilhoso. Uhum. experiência tal, e inclusive isso que você está falando, ali na década de 1980, mais ou menos, Uhum. nós tínhamos o livro A Meta do Eli Perfeito. Goldratt, né, quando você falou Aham. dos gargalos, e eles não mudaram, eles existem até Exato. hoje, logicamente nós temos Até hoje. ferramentas, tecnologias, Isso. metodologias mais avançadas. E aí eu queria entrar num aspecto contigo, até pegando um pouco dessa verve do Goldratt, né? De como a otimização de recursos e processos contribui para que a gente possa alcançar esses Uhum. resultados expressivos que você está comentando, Mônica. Eu acho que são fundamentais, né? Como você disse, desde os anos 80 não é uma coisa nova, né? E nós temos gargalos e trabalhamos esses gargalos e reduzimos isso. Acho que isso é fundamental, né, para que a gente tenha a sinergia necessária e possa realmente fazer com que os objetivos principais ou metas principais colocadas sejam atendidas, né? Eu vou ter lá o que a gente chama de 5W e 2Hs, né? O que, o como, o quando, etc., bem colocados e todos os níveis da hierarquia, que isso também é muito importante, né, de trabalho, não só lá no estratégico ou só até o tático, mas no operacional principalmente, sabendo exatamente o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, como ele vai se portar, e isso se transformar numa motivação para o resultado, né? Eu acho que isso é fundamental. A maioria também das empresas que tem esses gargalos ou não consegue administrar adequadamente esses gargalos ou nem percebe esses gargalos, o que é mais crítico, né? Muitos acham que estão bem, né? E o achar não é o ser, né? Você tem esses gargalos, porque ele consegue desdobrar isso num nível mais alto, né? Lá na estratégia, nas reuniões de conselho, nas reuniões de diretoria, foi desdobrado, mas não chegou até o nível operacional, né? E a atuação que eu gosto, a atuação que eu mais faço, o que mais tem retorno com baixo investimento, é você fazer esse desdobramento e essa atenção no nível operacional.
né? Então, seja na qualificação dessas pessoas, na motivação, ele saber realmente o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, ele estar motivado para o dia a dia e fazer a diferença, né? Que ele realmente, cada um deles lá dentro, independente do tamanho, o porte ali daquela organização, daquela logística, mas ele ter a diferenciação do que ele está fazendo, né? Fazer isso com carinho, fazer como se fosse para ele realmente ter a intenção do dono. Isso existe e ela faz a diferença no dia a dia de todos os desdobramentos de ações, né? Então, quando a empresa consegue motivar e ter a sinergia adequada e chegar nesse nível operacional, ela garante um resultado mais adequado, independente do tipo de inovação que ela está fazendo, do tipo de porte de negócio, ela consegue realmente fazer isso transparecer em todos os seus níveis de abrangência, né? Então, volto a reforçar, não adianta a empresa ser uma super multinacional com todas as tecnologias embarcadas se ela não consegue fazer com que esse nível de clima organizacional e operacional seja vibrante também, né? Ele não vai adequar, não vai ressoar, vamos chamar assim, isso não vai transparecer nos seus negócios para os clientes ou para os resultados que você está buscando, né? Bacana, fantástico, uma reflexão muito legal. Gostei muito aí, principalmente da perspectiva dos processos que você comentou. Ou seja, nós Uhum. estamos aqui fazendo uma prosa digna, né, de que as pessoas realmente possam assistir e, logicamente, refletir sobre o que nós estamos falando. Mônica, nós estamos finalizando aqui o primeiro tempo da nossa prosa. E nós vamos para o Perfeito. segundo tempo agora. Vamos tomar uma água, um café, vamos chamar a dona Cristinha Claro, e já embarcamos no segundo tempo, pode ser? claro, será ótimo. Obrigada. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com a Mônica Vilar, que está trazendo uma contribuição muito legal para uma reflexão nossa. E é importante, não é só baseado em opinião, não, é em conhecimento, experiência, entendimento, né, Mônica? Aliás, eu tenho uma Sem dúvida. historinha desse esquema de se basear em opiniões, viu, Mônica? Que legal. Até uma Vamos lá. preocupação. Não, é uma história, ela é Que ótimo. verídica do Charles Chaplin, né? Que Ou seja, legal. teve um concurso para saber quem imitava, ou quem melhor imitava o Charles Chaplin. E o Charles Chaplin participou desse concurso, né? Que legal. E ele ficou em terceiro lugar. Ah, que fantástico. Então, Ou seja, por isso que nós precisamos tomar cuidado, porque acreditar muitas vezes na opinião dos outros, né? Ou seja, o julgamento dos outros, ele exato. pode levar a um caminho nem sempre esperado. E aí, o meu ponto para você, Mônica, eu sei que você já delineou, já falou um pouco disso, mas Uhum. eu queria reforçar e explorar um Certo. pouquinho mais. Como é que o entendimento das necessidades e o alinhamento de metas bem claras podem criar um ambiente propício ao crescimento e à produtividade dentro da organização, o Mônica. Muito bom. Adorei o exemplo aí do Charlie Chaplin, que eu achei fantástico, muito legal. E eu acho que o desdobramento de metas, reforço, né, ela é fundamental para que a gente tenha os resultados que nós planejamos, né? Muitas vezes eu coloco metas, ou a diretoria, ou o conselho coloca metas, baseado no que eles estão achando, né, realmente, sem medir realmente se é possível, se é uma meta smart, se ela é execuível, se eu consigo realmente colocar aquela meta dentro dos seus processos, né? Às vezes ela é infundada ou ela não tem realmente as informações validadas. E o que acontece quando eu tenho uma meta nesse nível? Ela não será atendida, vai gerar uma frustração, né, em todos os níveis da empresa, no nível mediano, tático e estratégico, principalmente, e o operacional muito pior, ele não vai saber o que tem que ser feito, né? Ele não consegue fazer com que isso seja verdade. Então, quando eu consigo colocar metas em cima de indicadores que estão bem mapeados, que estão bem desenvolvidos, que é a verdade, né? Como o exemplo que você comentou, eu consigo medir, né, adequadamente e colocar metas que são executadas de forma adequada. Então, quando eu coloco isso, todos os níveis, sabendo o que tem que ser feito e que é possível de se fazer, mesmo que seja uma meta com desafios, né, porque você tem que colocar metas desafiadoras, você consegue desenvolver
todas as pessoas para isso, né? Com a motivação para realizar essas metas, né? Agora, se eu coloco uma meta que todo mundo já acha que é impossível de fazer, não tenho meios de fazer e é fora da realidade, eu não vou conseguir realizar, esse é o primeiro ponto, eu vou desperdiçar os meus recursos, né? Sejam eles em pessoas, de equipamentos ou de estrutura. Então, eu acho que é fundamental ter metas bem analisadas, a verdade, né, vindo à tona, né, realmente a acuracidade dessas informações. Isso acontece muito. Dei alguns exemplos, inclusive em uma reunião hoje de manhã, empresas comemorando resultados, e quando você vai ver, aquele resultado não é bem, se você analisar, né, não está bem calibrado, não é realmente o adequado, né? E isso faz um desdobramento terrível na empresa, né? Um desastre, né? Então, quando você mede corretamente, calibra seus indicadores, tem uma controladoria produtiva, né, e parceira para estar te apoiando em cima da controladoria de fábrica ou controladoria logística, você consegue somar isso e desdobrar dentro da organização. Então, eu considero fundamental a gente ter a curacidade dos indicadores e dos processos também, né? Às vezes você tem processos que no sistema ali para ISO ou para uma certificação ele está bem mapeado e na realidade ele é outro totalmente diferente, né? É aquilo que eu acho que eu sou assim, na verdade eu estou assim e deveria ser de uma outra forma, né? Então, essa calibração é fundamental. Fantástico, Mônica. Mônica, eu queria trazer um ponto para a nossa conversa aqui, que é relacionado principalmente à parte de produtividade, porque quando nós falamos Perfeito. em investimentos, a produtividade, logicamente, ela faz parte desse contexto, Uhum, até porque quando ela é explorada adequadamente, uhum, ela gera uma eficácia dentro da uhum, organização e que, eventualmente, inclusive, não precisa ter investimentos grandes. E aí o meu exato. ponto é quais são as estratégias simples, mas eficazes que nós podemos Uhum. usar para aumentar a produtividade na sua visão, Mônica? Sim, acho que são inúmeras. A caixa de ferramentas é enorme, né? Vai depender muito do nível da empresa, do nível já de maturidade, de nível de processos e até de investimentos que a empresa tem, até de negócio. Ela é regulatória, né? Farmacêutica, depende muito do nível da empresa. Mas se eu fosse indicar uma ferramenta, eu diria que é a logística Lean. Né, que a gente faça processos enxutos, processos realmente lean, né? Não só no título, né? Na realidade, que ele realmente seja processos totalmente lean e a filosofia seja implementada em todos os seus níveis, né? A logística tem benefícios fantásticos quando implementam a metodologia lean ali, os processos enxutos, né? É onde, como nós já comentamos, verificar os atributos, mapear processos, observar os seus processos, ter a curacidade dos seus inventários, ter a curacidade do OTIF, né? Acompanhar, por exemplo, quando eu faço uma entrega, né, uma expedição, acompanhar o OTIF até a chegada, verificar o pós, né, a pós-entrega, fazer todo esse processo de forma que ele venha realmente agregar valor no seu negócio, né? E não só expedir já foi, né? Agora eu faturo, recebo. Isso não vai perdurar, eu tenho que realmente fazer esse cuidado que os processos enxutos nos trazem, né? A logística Lean, então seria a minha ferramenta preferida aí para realmente agregar produtividade e valor com baixo investimento, né? Com baixo custo. Muito Ok? bacana. E esse é um ponto que eu gostaria, inclusive, de salientar aqui no nosso canal, Mônica. Nós temos muitas prosas voltadas para o mundo Lean. Lean Perfeito. Logistics, Lean Supply Chain, Lean Sim, Manufacturing. sim, Nós chegamos a falar de Lean, inclusive, na área de siderurgia. Então, isso sim, sim, é realmente bastante importante. E aí, sem tomando dúvida. como base o que você comentou, olhando um pouco mais para a perspectiva de integração entre diferentes áreas, indivíduos dentro da organização, como que a sinergia e a motivação podem ser, de alguma maneira, abordadas, como parte integrante do aumento de produtividade? Como é que você vê isso? Eu acho que são fundamentais, né? Eu acho que se eu não consigo motivar a minha equipe e não tenho a sinergia entre as áreas, né? Eu tenho várias ilhas, né? Como a gente costuma dizer, porque tem empresas que têm uma empresa e várias ilhas, né? Vários departamentos isolados, né? Ou que a empresa esteja cada um querendo proteger o seu próprio departamento e não a empresa como um todo, fadado a não ter resultados, né? Então eu considero que a sinergia entre as áreas
áreas, pessoas, e a motivação para que eles façam bem o seu trabalho e façam o diferencial a cada dia, né, vai construir esse resultado. Então, eu acho fundamental que a gente crie um ambiente adequado, um ambiente integrado, que seja propício a receber sugestões, né, receber as demandas também dos operacionais, para que a gente possa fazer com que isso retorne em resultados para a empresa. Isso é fantástico. E a gente sente isso, né? Sente no atendimento, sente num dia de passagem na empresa, você já sente se a empresa existe, ela trabalha em ilhas ou se ela tem a sinergia entre as áreas, né? Você transparece isso em todos os seus atendimentos, no motorista que vai fazer entrega, no seu faturista, em todas as suas áreas, você sente essa sinergia ou não, né? Você sente essa vibração, vamos chamar assim, da organização. Isso é fundamental e temos que cuidar, né? Acho que os altos níveis da empresa, os conselhos precisam cuidar, o RH, o departamento de pessoas precisa cuidar realmente para que as pessoas estejam bem assistidas, bem cuidadas, bem motivadas, e quando elas não tenham ou tenham algum problema, elas possam ter um canal aberto, franco, e que não vá ser de punição, né? Que eu não posso falar nada, eu estou engessado. Porque se esse ambiente existe, eu não tenho bons resultados, né? A curacidade não está funcionando, né? Então, quando o ambiente é tranquilo, é equilibrado, você tem resultados, com certeza, vai agregar muito mais valor do que se não tivesse, né? Com certeza. Problemas todas as empresas terão e vão ter que resolver os seus problemas, mas a forma que você encara os seus problemas, né, no dia a dia, não vai deixar com que isso chegue no cliente ou chegue nos níveis mais altos, você já consegue resolver com essa sinergia entre as áreas. Uma coisa que eu também acho que sente um pouco o termômetro da empresa é os torpedos, né, lá, os WhatsApps da vida ou os e-mails, né, tipo, passei o e-mail, já passei para outra área, né, Aham. eu acho que isso é o maior exemplo de que a empresa está trabalhando com ilhas e não com a empresa, né, o nível que eu tenho, lógico que eu vou ter e-mails, eu vou ter WhatsApp, isso é normal, mas o nível e a forma que isso é feito, né, eu acho que depende, demonstra ali o nível que eu tenho de maturidade em sinergia e motivação da empresa, né? Bacana esse ponto que você trouxe, inclusive, porque me remete à minha vida no mundo corporativo, onde Perfeito. muitas vezes a gente chamava de passar o macaquinho, lembra? Exato, Passar o exatamente. macaquinho. E normalmente o pessoal passava o macaquinho de sexta-feira à noite, né? Ou Exato, seja, tipo depois do horário, né? Toma o King Kong que agora eu já me livrei desse problema, né? exatamente. Eu não resolvo, mas E aí passo a para o cobrança na próximo. segunda-feira era o seguinte: já faz 2 dias que eu passei o e-mail para você. Exatamente, né? Aí não vale, né? Aí não Não vale, vale. né? Mas Mônica, existe. muito legal o nosso bate-papo aqui. Eu queria explorar um pouquinho o outro lado. Eu cheguei a mencionar na abertura sobre a parte do low hanging fruit e também do quick Sim, win, ou perfeito. seja, que Uhum. são pequenos projetos, mas que trazem resultados rápidos Fantásticos. para Uhum. a organização. O que você comentaria sobre isso, Mônica? Eu acho que nós temos grandes exemplos aí, né? Como a gente comentou no início, das frutas que estão à mão, né? Se você for ali no seu processo, independente de qual seja o processo, estamos falando do mapeamento ali da logística, mas pode ser ali da expedição, do faturamento, né? Dentro do estoque, e observar a sua área, que são as frutas que estão ali embaixo, né? As frutas rápidas, e você já vai verificar o que está acontecendo. Se eu estou tendo um fluxo adequado, se ele está fluindo, se eu estou tendo, onde estão os seus gargalos, né? Você já vai conseguir encher uma cesta, né, de pequenas frutas ali para resolver os problemas. Se todos os dias você faz essa visão, que eu chamo de oito, uma dica legal aí, eu chamo de verificar o oito do processo, que é você marca um ponto de início e faz como se fosse um oito dentro do seu processo, né, retornando na sua origem, observando, olhando, anotando, fotografando e fazendo uma reunião diária. Aí você já vai conseguir identificar muitas áreas e muitos pontos de melhoria simples, sem praticamente investimento nenhum, e vai trazer um retorno. No final da semana, você já vai ter resolvido uma cesta de maçãs ali bem grande, né? Então, esse eu chamo dos pequenos pontos para que a gente possa observar. Fazendo isso constantemente, ensinando as suas equipes a desenvolverem essa visão de resolução de problemas, né? E não de fazer parte do problema, e sim da solução, vamos resolvendo todas essas partes, né?
melhorando todos Fantástico. os processos, né? Fantástico, Mônica. Mônica, nós estamos aqui finalizando a nossa prosa, passou voando aquela Que história legal. do tempo, né? Que nós estávamos Aham. falando aqui nos bastidores. O tempo passa rápido em algumas situações, né? Agora, se você está na fila do banco ou no consultório médico, demora para passar. Verdade. Mas Foi aqui passou maravilhoso. rapidinho. Aham. Gratidão enorme pela Eu, sua participação, Mônica. eu queria só deixar uma frase que não é, lógico, minha, diz que é atribuída aí a São Francisco de Assis, para que todos possam se inspirar em fazer produtividade e qualidade com baixo custo, né? Que é o comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível, né? Então, acho que essas são as palavras de fechamento aí. Foi fantástico a prosa que nós tivemos. Espero que tenha motivado aí o nosso público, né? Estou super aberta aí para dúvidas, para que a gente possa evoluir aí nos conceitos. Foi uma engenheira falando, então me desculpem aí qualquer dado, né? O meu é fatos e dados direto, mas eu espero que tenha contribuído aí com a nossa classe aí, com a prosa de todos, ok? Mônica, muito legal, muito bacana. Gratidão enorme pela sua participação. A prosa foi fantástica, ao infinito e além, Mônica. E o Ao que nós infinito e fazemos em além, vida ecoa na ecoa para a eternidade. eternidade. Muito Abração para obrigada, você. um Tchau, abraço, foi tchau. fantástico mesmo. Obrigada. Um abração. Tchau, tchau, Mônica. Abraço, tchau, tchau, obrigada.